Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. A vocês que já são inscritos, muito obrigado. Eu sou o professor Rony Coser e para vocês que não me conhecem, é claro, né? Eu sou o professor Rony Coser. A vocês que já acompanham o meu trabalho, meu muito obrigado. E decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aí um pouquinho do meu trabalho, da rotina, de uma parte do meu trabalho, né? Eu não vivo disso, mas a revisão de textos, ela faz parte da minha rotina, né? De certo modo, não majoritariamente, mas com certa regularidade, com certa frequência, eu, via de regra, estou fazendo esse trabalho. E, especificamente, revisão de texto, não só, né, não exclusivamente, mas majoritariamente, eu trabalho mais com a revisão aí de textos teológicos e estou agora mesmo trabalhando a segunda edição de um dos meus livros, que é o meu livro de hermenêutica bíblica, interpretando as Sagradas Escrituras. Você está visualizando aqui. Eu estou aqui com o editor de textos aberto, no caso o editor que eu utilizo é o Word, já existe aqui uma diagramação prévia. É claro que ah, normalmente a diagramação eu até faço e imprimo os meus livros diagramados a partir do Word, mas o Word não é um programa de diagramação, tá? O programa de diagramação, ele é outro programa, é o InDesign, um programa que eu não domino. Normalmente, quando a gente vai diagramar, coloca na mão de um profissional, passa para um profissional que faz esse trabalho aí de diagramação. A minha ideia com esse vídeo aqui é compartilhar com vocês algumas, algumas ideias, um pouco do que eu faço, para ajudar não só quem trabalha com revisão de textos propriamente dita, mas pessoas que escrevem, que querem escrever. Eu já fui procurado várias vezes por pessoas que têm desejo aí, ou que estão escrevendo um livro e querem publicar. E eu vejo as pessoas muitas vezes colocarem no mercado material de baixa qualidade. Tá? Um erro que eu também já cometi. Então, aqui eu quero inclusive dar para vocês algumas dicas, você que escreve, que está escrevendo, ou que pretende escrever, que vai te ajudar justamente a melhorar o seu trabalho, a entregar um trabalho de qualidade. Já vou começar dizendo que um laço para todo escritor é a pressa, é a pressão para entregar logo o material. Então, cuidado com isso, porque normalmente uma boa revisão de textos, ela demanda tempo, né? Então, se você feita com cuidado, você identifica muita coisa. Uma outra dica que eu quero dar para você, se você vai trabalhar com Word ou com qualquer outro editor de texto, eu particularmente trabalho com o Word, na minha opinião, é o melhor editor de textos que existe, outras pessoas concordam com isso. Na academia, ele é amplamente utilizado e é importante que você conheça as ferramentas do Word. Eu utilizo o Word há mais de 10 anos e domino muito bem o Word, conheço bastante ferramentas do Word e tem sido assim uma ferramenta fantástica para mim. Então, procure conhecer aqui os painéis dele aqui, as abas dele aqui, tá vendo? As ferramentas que ele tem. Uma coisa bacana que eu faço no Word é já deixar diversos recursos aqui, ó, na parte superior. Isso aqui é bem simples de você fazer. Por exemplo, você quer deixar aqui a ferramenta de cor da fonte. Você quer deixar ela aqui em cima. No meu caso já está, tá vendo aqui, ó? É muito simples. Você clica com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, personalizar. Não, repara que está apagado, porque no meu caso. Deixa eu pegar outra aqui que não está. Vou pegar, por exemplo, aqui a opção de marca-texto, ó. Tá vendo? Ó? A cor de realce do texto. Botão direito, adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa barra aqui. Ó. Por quê? Acontece às vezes de você estar trabalhando com Word, eu estou utilizando aqui o pacote Office, uma versão 2013, tá? Mas em geral essas ferramentas aqui você vai encontrar nas diferentes versões do Office, do Word. Tá? Então você vai encontrar independente da versão que você está utilizando. Às vezes é uma questão de estar num lugar diferente ou a aparência é diferente, mas essas ferramentas elas sempre existem, né? Então acontece, às vezes você está trabalhando o texto, você precisa fazer isso aqui, ó, te ajuda muito a você fazer isso, principalmente no meu caso que diagramo com o Word. Então você clica aqui, ó, essa barra desaparece. E aí você tem, por exemplo, você quer visualizar o texto em página inteira, ó. Você vem reduzindo aqui, ó. Eu reduzo utilizando o Ctrl e o mouse aqui, rolando aqui, aquele rolon aqui do mouse, né? Então você visualiza a página inteira, tá vendo? Ó? Quer aumentar, então você tirar essa aba aqui, ocultar essas abas aqui, te auxilia às vezes, tá? Então isso aqui é um ponto importante. Eu normalmente trabalho com elas abertas, apesar de ter os recursos aqui em cima, mas eu costumo trabalhar com elas abertas, tá?
ah, aqui, ó, prontinho. Para ela ficar fixa novamente aqui, ó, você tem que vir aqui, ó, pressionar nesse ícone aqui, ó, que ela permanece, tá? Então esteja atento a isso aí também. Pois bem, vamos então a mão de obra, né? Vamos ao trabalho direto com o texto. Bom, você está visualizando aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para ficar melhor a visualização para nós. Pois bem, então vou fazer aqui um passo a passo. Se você aceita aí um pouquinho de café, eu estou tomando meu café aqui, que é meu companheiro fiel aqui dos meus trabalhos aqui no computador. Muito bem. Então vamos à revisão. A revisão do texto, obviamente, né, obviamente, ela passa de fato aí pela leitura corrida e atenciosa do texto. Tá? Então, nesse caso aqui deste livro, como que eu estou fazendo? Deixa eu ir lá no sumário, que eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Ó, recurso do Word de acesso rápido a qualquer página. Pressiona na parte superior do seu teclado a tecla F5. Repara que vai aparecer aqui, ó, para você, olha que legal. Vou colocar aqui para você visualizar. Aparece aí essa caixa. E aí você digita o número da página. Eu já sei que o meu sumário está lá na página 4. Então já coloco aqui, digito 4, pressiono Enter ou ir para. Ele vai aparecer. Para não ficar na frente aqui, eu fecho. Tá? E aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó. Eu modifiquei, eu tirei textos para escrever novos textos. O capítulo 3, Princípios de Interpretação Bíblica, ele é um capítulo novo que eu vou escrever nesta segunda edição. O capítulo 3 da primeira edição era um texto que me foi cedido pelo reverendo Augustus Nicodemos. Eu tirei o texto dele para entrar com um texto próprio. Eu usei durante bastante tempo, ele foi muito gentil comigo, me cedeu o texto, mas eu decidi não utilizar mais na segunda edição. No capítulo 5, mesma coisa, era também um texto do Augustus, eu tirei para entrar com um texto meu, né, que é a hermenêutica e a leitura popular da Bíblia. Então isso aqui é interessante porque é, a, aqui eu estou modificando, aqui eu estou entrando com textos novos. Voltando lá no ponto em que nós estávamos, aqui, ó. Depois eu explico o que é isso aqui para você, tá bom? Então o que acontece? Você está escrevendo o material, aí você vai revisando, né? Você vai fazendo essa leitura pontual e no meu caso aqui, como você percebeu, eu estou incluindo textos novos, que eu vou ter que escrever ainda. Então qual foi a minha escolha? Cada um trabalha de uma forma, né? Como eu sou o autor da obra, então que eu escolhi fazer? Como eu sou o autor da obra, eu acho melhor revisar o que vai ficar, o que vai permanecer, reviso primeiro. E depois eu vou escrever esses outros dois capítulos e volto revisando esses dois capítulos depois, ok? Atenção, gente, você que pretende escrever livros, você que está escrevendo, nunca envie o seu livro para a editora ou se você vai imprimir por conta própria, sem antes revisar o texto que você mesmo escreveu, ok? E essa revisão é isso, é você voltar lendo tudo de novo, tá? Então, no meu caso aqui, como eu sou o autor, se eu não fosse o autor, eu preferiria pedir ao escritor que escrevesse, revisasse e me mandasse para revisão. Vamos imaginar que eu fosse só o revisor da obra. Aí eu pediria para ele me entregar o texto finalizado. Mas não é o caso, então eu estou optando por primeiro revisar tudo, o que já está pronto, o que vai ficar, e depois escrever os outros dois capítulos e revisar esses dois capítulos, e aí fechar a obra. Possivelmente aqui, eu, mesmo sendo o autor e revisor, possivelmente eu vou colocar na mão de uma revisora, tá? Normalmente os meus textos, quando eu mando para... Não vou falar normalmente, mas já aconteceu de eu mandar texto meu para a revisora lê e fala, professor, não tem muito o que mudar, o seu texto está muito bom, tem poucos erros, só que sempre tem erros, sempre permanece. Ninguém é tão bom na escrita que ele vai conseguir entregar um texto sem qualquer problema. Né? Você pega textos aí de grandes editoras, inclusive, você vai encontrar problemas. Eu, como estou sempre lendo livros, eu tenho a minha rotina de livros, agora mesmo eu estou lendo, a gente sempre vai lendo de um livro para outro, né? Então se termina um, começa outro. Agora eu estou lendo a Hermenêutica Bíblica de Riquet, então estava lendo outro livro antes. Então você pega livros de editoras grandes aí e você encontra erros. Algumas deixam passar mais erros, outras deixam passar menos, mas sempre tem. Então, mesmo sendo o autor e revisor, possivelmente eu vou colocar na mão
de uma revisora, uma colega. Isso porque, pessoal, eu estou publicando por conta própria, ok? Mas se eu for mandar para uma editora, aí o processo é outro, porque normalmente a editora tem a sua revisora ou o seu revisor, ou os seus revisores, né? Tem algumas editoras, inclusive, que colocam na mão de mais de um revisor. Então o trabalho fica assim, realmente com uma qualidade final muito boa. Então tem gente que publica, tem gente que imprime livros, né? Nas nossas igrejas é muito comum você encontrar pessoas assim. Os trabalhos são uma porcaria, são horríveis em termos de ortografia, né? Você pega tudo mal escrito e eu acho isso muito ruim. O trabalho tem que ter qualidade, tem que estar bem escrito, então você precisa ter esse cuidado, ok? Então, ditas essas coisas, esses pontos aqui, perceba que eu já compartilhei diversas ideias, diversas dicas aqui para te ajudar. A gente vai ao trabalho direto agora com o texto. Vou aumentar mais um pouquinho para ficar ainda melhor. Não repare eu olhar aqui para o lado às vezes, é porque eu tenho uma tela estendida que está me auxiliando aqui. Então vamos lá. Nós estamos agora aqui nesse subtópico falando sobre prosopopeia, que é uma das figuras de linguagem da Bíblia. Esta figura é usada quando se personificam as coisas inanimadas, atribuindo a elas os feitos e ações das pessoas. Exemplos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui, ó, já vou fazer uma modificação. Esse é um texto meu, tá, que eu escrevi há vários anos atrás. Agora eu estou revisando e ampliando para uma segunda edição. Então, por exemplo, isso aqui, no meu entendimento, ó, perceba que eu digo, ó, tem uma frase aqui em cima, ó, esta figura é usada, etc, etc. E na sequência eu coloco exemplos. Então eu preferi modificar, eu estou modificando isso aqui ao longo da obra. Então eu dou um Enter aqui só para afastar, separar as frases ali, e aqui eu dou continuidade. Então ao invés de fazer essa mudança abrupta, né, exemplos, eu estou melhorando a fluência do texto. Então o que eu faço? É porque parece assim que você coloca na frase anterior uma ideia e na frase seguinte que tem, claro, é uma continuidade, tem uma correlação, mas muda muito abruptamente, o texto fica meio seco. Então eu estou preferindo nesta segunda edição melhorar a fluência do texto. Não é que está errado neste caso aqui, mas eu estou preferindo melhorar a fluência do texto. Então, por exemplo, esta figura é usada quando se personificam as coisas animadas, atribuindo a elas os feitos e ações das pessoas. Ó, um exemplo interessante temos em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde se lê. Viu como é que ficou legal? Você dá uma outra cara ao texto, né? Aí eu vou deletar aqui, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Detalhe, a referência aqui está escrita errada, tá? O sistema de abreviação que nós protestantes utilizamos, ele abrevia os nomes dos livros da Bíblia com apenas 2 letras, tá? Então aqui não é 1 Coríntios com C-O-R, é 1 aos Coríntios. Só que aqui, nesse caso, torna-se desnecessário. Por quê? Porque eu coloquei aqui em cima por extenso. Eu preferi colocar por extenso, tá vendo? Ó? Então eu não preciso repetir aqui embaixo, é redundante. Atenção às redundâncias no texto, repetição de palavras na mesma frase. Tá? Então eu mesmo tenho esse vício de escrita. A gente fala muito de vícios de linguagem, né? Mas a gente tem os vícios de escrita também. Então esteja atento a esses vícios de escrita. Então eu coloquei, ó, um exemplo interessante, temos em 1 Coríntios 15, 55, onde se lê: onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo trata a morte como se fosse uma pessoa. Aí percebe aqui na sequência, ó, que eu mudo de novo, abruptamente. Meu Deus, maravilha. Então você percebe que, ó, de novo, eu mudo abruptamente. Ó. Os montes eu entro com outro exemplo. Aí, ao invés de deixar do jeito que está, eu vou colocar ó, outro exemplo. Temos ou encontra-se. Um detalhe que eu vou passar para você também aqui, muito, muito, muito show. Encontra-se em Isaías 55:12. A referência está aqui embaixo, tá vendo? Eu só estou modificando. Isaías 55:12. Aqui em cima eu escrevo por extenso. Então, outro exemplo encontra-se em Isaías, onde se lê. Não sei se você percebeu, eu estou tirando um pouco da pessoalidade do texto. Os meus primeiros textos, meus primeiros livros de anos lá atrás, eles tinham muita pessoalidade. O tempo todo eu estou usando ali pronomes pessoais. Então, hoje, isso é uma coisa que eu tiro um pouco, porque muitas vezes você faz uma determinada afirmação em termos de vemos, sabemos, conhecemos, afirmamos, e o leitor que tá lendo o seu trabalho, ele pode olhar e dizer, não, mas eu não penso dessa forma que o autor está falando. Então você, quando faz afirmações
utilizando esses pronomes pessoais, trazendo as pessoas, você acaba trazendo o leitor para dentro do que você está afirmando no texto. Então é melhor você, em alguns momentos, eu neste caso aqui, deste livro em particular, como não é necessariamente um livro escrito para a academia, não é um artigo científico, não é uma publicação de cunho exclusivamente acadêmico, então eu mantenho a pessoalidade, eu quis manter a pessoalidade, isso faz parte do meu estilo literário, mas eu não quis deixar tanto como estava, então eu estou mudando. Então, por exemplo, aqui, ó, outro exemplo, encontramos, eu tirei, né, a ideia é não deixar essa pessoalidade e preferi colocar. Outro exemplo, encontra-se em Isaías 55:2, onde se lê. Antes eu escreveria onde podemos ler, então eu tirei o podemos ler e deixei onde se lê, porque aí cabe ao leitor ir lá e conferir ou não, né? Vai ficar a cargo do leitor. Então, muito bem. Outro exemplo encontra-se em Isaías 55:12, onde se lê: os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí percebe que novamente eu pulo para um terceiro exemplo. Aí, para não ficar seco essa mudança abrupta, um terceiro exemplo um terceiro exemplo que aqui pode ser citar, um terceiro exemplo, deixa eu ver, um terceiro exemplo que pode ser mencionado é o que se encontra, é o que se encontra em Salmo 85, versos 10 e 11. Pessoal, um erro muito comum também que o pessoal comete, tanto verbalmente quanto na escrita, o título do livro é Salmos, está no plural. Né? Então, na verdade, não é bem um erro. Mas eu, particularmente, não gosto, quero dar para você aqui essa dica. O pessoal tem muito aquela coisa assim, vamos ler Salmos 85, 10 e 11, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Eu acho que, do ponto de vista da língua portuguesa, constitui um erro. Por quê? Suspeito que seja um erro. Né? Se tiver algum colega da área de letras e que seja também teólogo ou teóloga, que por favor me corrija se eu estiver errado. O livro dos Salmos, na verdade, é uma coletânea de 150 salmos. Então, se você está fazendo uma citação, uma referência de um texto que se encontra num desses salmos, então eu, particularmente, sempre tenho preferido colocar no singular. Né? Ao invés de colocar. Acho que não estaria errado, na verdade. Né? Um exemplo que pode ser mencionado é o que se encontra em Salmos. Salmos porque está aludindo ao livro de Salmos. Mas eu prefiro ser mais específico. Por quê? Porque eu estou lendo no Salmo 85, versos 10 e 11, que é um dos 150 salmos. Então você tem que estar atento a esses detalhes também quando você vai escrever um livro. Por exemplo, tem gente que escreve em 1 Coríntios. Isso é um erro gravíssimo. 1 Coríntios você está se referindo a uma epístola. Então não é masculino, o gênero é feminino. Então, na primeira, se você vai falar de escrever de forma abreviada, né, ou vai falar, então, 1 aos Coríntios. Um erro semelhante acontece em relação a livros do Antigo Testamento. Quando a gente fala de livros do Antigo Testamento, é sempre no masculino, porque lá são livros, lá não tem epístolas. Então você vai falar 1 Crônicas, está errado. A pessoa escreve por extenso, às vezes, isso. Então, cuidado com essas questões. Você tem que conhecer o seu objeto de escrita, né? O que você está escrevendo, o que você está produzindo, minimamente você tem que conhecer para você não cometer esses erros. Okay? Então, eu tenho preferido colocar sempre indicando especificamente no singular. Nós vamos ler o Salmo, no Salmo 85, versos 10 e 11. O exemplo que eu estou colocando aqui está no Salmo 85, versos 10 e 11. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Então, a gente tem aí um exemplo de prosopopeia, sim, no caso é personificação. Né? Outra coisa importante é você ficou com dúvida na questão de palavras devido o novo, que já não é tão novo assim, acordo ortográfico. Eu tenho dúvidas até hoje, admito humildemente, embora eu escreva razoavelmente bem, mas letras não é minha praia. Eu comecei o curso, não me identifiquei, cancelei e migrei para História. Estou fazendo licenciatura em História agora. Né? Acabei não me identificando, mas por já escrever há muitos anos, então muita coisa você já faz instintivamente, mas ficou com dúvida? Dicionário. Vou indicar para vocês aqui uma ferramenta, tá? Que eu utilizo bastante, vou colocar para vocês aqui. Olha que legal.
Então, eu utilizo muito essa ferramenta que é o dicio.com.br, tá? Deixa eu colocar aqui na página inicial para vocês visualizarem. Então, essa é uma ferramenta muito boa. Então, essa palavra que vocês não viram, porque quando eu comecei a gravar, eu já tinha corrigido ela, mas na primeira edição, ela estava com acento aqui, ó. Ei, maravilha, aqui, ó. Ela estava com acento aqui, ó, tá? Prosopopeia. Porque, se eu não estou enganado, era assim que a gente escrevia realmente. Aí você vem aqui no dicionário e coloca a palavra. Você vai e escreve. Né? Prosopopeia. Enter. Aí você dá o Enter. Perceba que o próprio dicionário já tira a palavra. Tá vendo? Já tira o acento da palavra. Ficou na dúvida? Vai no Google e encontra outros exemplos. Então, só verifica se os exemplos que estão aparecendo para você no Google são recentes. Normalmente o Google já vai colocar exemplos recentes, de textos recentes. Mas verifica para você não ter nenhum dissabor aí, ok? Então vamos continuar a nossa revisão. Vem comigo, vem comigo. Lembra daquele repórter que falava assim? Acho que era da Record. Ironia. Faça uso desta figura. Ó, isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu estou mudando, que eu estou corrigindo. Olha a questão da fluência que eu falei antes. Ó, esta figura ocorre. Percebe como a fluência do texto melhora? Faça uso. Então, assim, retira isso é um pouco arcaico, e melhora a fluência. Né? Esta figura ocorre quando se expressa o contrário do que se quer dizer, porém, sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Um exemplo encontra-se, tirando a pessoalidade, um exemplo encontra-se em 1 Reis 18:27. Uma coisa importante, eu vejo muitos autores de livros teológicos cometerem esse erro. Principalmente os que publicam de maneira independente. Tá? Se você está citando a referência na frase, como está aqui, você tem que colocá-la por extenso. Okay? Você não pode vir aqui abreviar. Tem gente que vem aqui e abrevia, está errado. Você abrevia quando você coloca entre parênteses. Okay? Se está no corpo do texto, na frase, você precisa deixar ela por extenso. Clamai em alta vozes e despertará. Elias dá a entender que chamar por Baal é completamente inútil. Então aqui, ó, por que eu dei essa parada aqui? Ó? A revisão é isso. Né? Então você vai preparando o texto, você precisa pensar sempre no seu leitor. Então se eu tenho um leitor, né, que não conhece a história de 1 Reis 18, isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é Fortex. Cuidado, você tem que ter na revisão. Então eu estou revisando aqui. Ó. Um exemplo encontra-se em 1 Reis 18:27. Clamar em altas vozes e despertará. Elias dá a entender que chamar por Baal é completamente inútil. Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu conheço o texto bíblico. Conheço muito bem o texto bíblico. Leio a Bíblia desde os 6 anos de idade. Mas e quem não tem essa leitura? Ele vai levar um sucinho, mas Elias dá a entender, ele vai ficar perdido. Então, de repente, reconstruir a frase aqui, ou ampliar a frase, seja interessante para deixar mais claro para o leitor. Então, 1 Reis 18:27. Eu nem li o texto bíblico, mas de memória eu sei que é aquele texto que fala do embate entre o profeta Elias e os falsos profetas de Baal. Ó, um exemplo encontra-se em 1 Reis 18:27, onde se pode ler a respeito do embate entre o profeta, tá vendo? Ó, Elias, porque a gente vai falar de Elias cá na frente. Ó. Olha que legal. Desculpa, aqui. Ó. A gente vai falar dele cá na frente. Então eu já introduzo a ideia, para não ficar assim uma coisa muito abrupta. Né? Então, entre o profeta Elias e os falsos profetas de Baal, em que Elias ironiza a oração dos profetas de Baal. Viu? Melhorou um pouquinho, porém ficou redundante. Então aqui você tem que parar, pensar. Veja, eu falo Elias e profetas de Baal 2 vezes na mesma frase. Então tem que pensar alguma coisa aqui. Revisão é isso, tá? Tem gente que pensa, vou revisar.
E acho que é a coisa assim, né? O pessoal cobra a gente, entrega o texto, entrega o texto. Eles acham assim, você sentou, revisou, pá, uma coisa. Não, você faz um trabalho sério. Se você faz um trabalho sério, meu filho, minha filha, dá trabalho, toma tempo, tem que ser assim. Isso aqui é igual fazer amor, gente. Você tem que começar devagar, você vai, começa pela ponta do dedão até terminar. É isso aí. Você tem que ser devagar, tem que ser com paciência, você tem que curtir isso aqui. Se você é aquela pessoa hiperativa que não consegue se concentrar, você precisa trabalhar isso para ser um revisor, tá? Então, você tem que ir com calma, olha, pensa, revisão é isso. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Um exemplo encontra-se em 1 Reis 18, 27, onde se pode ler a respeito do embate entre o profeta Elias e os falsos profetas de Baal, em que Elias ironiza a oração desses falsos profetas. Vou colocar assim, acho que melhora um pouco. Desses falsos profetas, dizendo: clamar em alta voz e despertarás. E despertará, desculpa. Note que Elias dá a entender que chamar por Baal é completamente inútil. Melhorou um pouco, tá vendo? Confesso que eu não estou assim 100% ainda não, mas está melhor do que antes, né? Não está aquela coisa abrupta, né? Aquele texto ignorante, aquelas mudanças radicais. Então, você melhora um pouco a fluência do texto, tá? Vamos avançar. Aí, vou mostrar para vocês aqui agora um recurso do Word fantástico. Ó, por exemplo, aqui, né, eu escrevi a frase, mexi, remexi, mas ainda não está legal. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, um exemplo, encontra-se, vou pegar a frase no início, vou pegar todo o conjunto da frase aqui, ó, seleciono. No Word existe uma ferramenta chamada Revisão, está nessa aba aqui, ó, Revisão. Você clica aqui e aqui você tem novo comentário. Tá vendo essa caixinha aqui? Quando você clica, o próprio Word seleciona o texto que você selecionou e abre uma caixa para você fazer uma anotação que vai funcionar como um lembrete para você depois. Eu utilizo muito isso aqui com os meus orientandos, né? Quando estou revisando trabalhos também. Estou trabalhando agora num projeto de um livro com um amigo de Santa Catarina. Então a gente troca, utiliza muito isso aqui. Aí eu reviso o texto, revisei, mandei para ele, coloco as anotações nessa lateral aqui. Ele faz as correções, as observações ou não e vem na mesma caixa do lado aqui e escreve: Rony, mantive ou fiz a correção como você sugeriu. Então isso aqui é uma ferramenta extraordinária do Word, tá? Então, por exemplo, aqui, rever, construção, frasal. Isso aqui é para me lembrar depois. Uma coisa muito interessante, pessoal, a revisão de textos, muitas vezes também, ela requer que você dê um tempo. Você sai um pouco da frente do computador, refresca a cabeça, tome um cafezinho, né? E aí você volta depois de novo para o texto. Você vai perceber que você vai conseguir ter uma ideia melhor, você vai arejar a cabeça. E, por exemplo, aqui, eu travei, né, a frase não ficou exatamente como eu queria, então, de repente, amanhã, ou no outro dia, ou mesmo hoje, mais tarde, quando eu for revisar, eu já vou ter uma ideia melhor para essa frase. Então, não adianta, não caia no erro de pensar assim, eu vou lembrar depois. Não, você não lembra. Então, coloque o comentário na lateral aqui, beleza? Voltando aqui para o texto, olha que legal. Você volta aqui, clicou, pá. O próprio Word ali já apaga. Aí vamos imaginar que você amanhã vai abrir o texto. Aí você abre o texto e ele aparece aqui, ó. Aí você, Rony, como é que eu localizo essa observação que eu coloquei quando estava fazendo a revisão? Você localiza aqui, ó. Normalmente o Word ele vai abrir aqui, né? Com essa aba, ele sempre abre com essa aba que é a página inicial, né? Você vai voltar aqui, você está com o texto aberto, normal aqui, né? Você vai voltar aqui na aba de revisão e vai clicar aqui, ó, na caixinha. Perceba que você tem uma caixa inteira aqui só para esses balões de comentários. Então você vai clicar aqui, ó, próxima. Quando você clica em próxima, o próprio Word já leva você para as anotações que você fez anteriormente. E aí você vai fazendo, percebe aqui que eu já coloquei várias, tá vendo? Ó? E são situações ali que, ou porque eu preferi não resolver na hora, ou porque eu preferi realmente, ou porque no momento eu não tinha ferramenta, enfim, né, por qualquer razão. E você vai anotando, tá vendo? Ó? Aí eu quero voltar, você percebe ali que eu passei, né? Então eu quero voltar, tá vendo? Exatamente a frase que eu marquei, ó. Tá vendo? Ela fica tudo aqui. O Word é fantástico, ele é uma ferramenta realmente assim
extraordinário. Eu vejo muita gente criticar o Word que não sabe a finalidade do programa, né? O Word não é um editor de textos. Desculpa. O Word é um editor de textos. Ele não é um programa para diagramação, ok? Hipérbole. Vamos lá, vamos continuar nossa revisão aqui. É a figura pela qual se representa uma coisa como muito maior ou menor. Aqui, para deixar com maior clareza, eu prefiro repetir. Em alguns momentos essa repetição é interessante. Ou muito menor do que em realidade é, para apresentá-la viva à imaginação. É um exagero. Exemplos. De novo, eu vou aquela coisa meio abrupta, né? Exemplos. Vamos colocar assim, ó. Considere a seguir alguns exemplos. Considere a seguir alguns exemplos. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Referência tem que ser correta. Eu já sei de cabeça, tá? Todas as siglas, mas se você não souber, consulte, ok? As próprias edições bíblicas, muitas vezes, elas trazem no seu sumário essas abreviações, ok? Se você, por exemplo, eu estou aqui com a nova versão... não, desculpa. Eu estou aqui com a nova versão transformadora, a NVT de 2016, mas ela não tem. Mas tem várias edições bíblicas que têm essas abreviações, ok? Então você precisa conhecê-las. Uma coisa muito importante, depois da abreviação não há ponto final. O ponto final no sistema de referenciação bíblica, o pessoal erra muito nisso, tá, gente? O ponto final no sistema de referenciação bíblica protestante, ele é utilizado entre capítulos e versículos, como está aqui, ó. Tá? Então você não precisa utilizar após a sigla, é desnecessário. Outro exemplo, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21:25, aqui está correto. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Salmo 119, verso 136. Outra coisa importante, pessoal, se você está trabalhando utilizando esse sistema de distribuição de tópicos e subtópicos nos seus capítulos por números, como eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Você tem que verificar se a numeração está correta. Já aconteceu, por exemplo, de eu finalizar um livro e depois verificar que eu tinha feito a numeração errada. Por exemplo, 1.8 na sequência 1.10 aqui. Desculpe. Então você precisa estar atento a isso, tá? Se você está distribuindo corretamente a numeração. Uma coisa importante, eu sugiro a você definir isso antes de começar a escrever o livro. Você já montar um esboço provisório. O que é o esboço provisório? É basicamente o sumário do livro antes de você escrevê-lo. Isso é fantástico. Isso ajuda muito você, orienta o seu trabalho, ajuda você a não se perder nas ideias, tá? Organiza o seu trabalho. Assim como, né, para quem prega ou para quem profere palestras, ministra estudos bíblicos, como é o meu caso, e possivelmente o caso de muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, é interessante você pensar que você tem um esboço, né, que orienta você no sermão, ou no estudo bíblico, ou na palestra, etc. Na escrita, você precisa ter também um esboço provisório. Então, eu, particularmente, gosto muito de fazer isso aqui, ó, me ajuda muito. Ó, venho aqui em Arquivo, clico, Salvar como. Ó, eu vou escolher a pasta onde eu estou salvando esse arquivo. No caso aqui, faço a escolha, tá? Deixa eu diminuir aqui para você visualizar. E modifico aqui, ó. Deixa eu trazer para cá para vocês verem. Peraí. Aí, ó, agora vocês vão visualizar. E venho aqui, clico, escolho PDF, tá vendo? Só que como eu já estou com o PDF aberto, eu preciso fechar, senão ele não vai salvar. Estou fazendo aqui do zero para vocês entenderem. Eu utilizo muito isso aqui, ó. Aí eu venho aqui, escolho PDF, salvar. Como o arquivo já existe em PDF, ele vai perguntar: você já tem um arquivo chamado Hermenêutica segunda edição. Deseja substituí-lo por este? Sim, porque eu já fiz modificações. Então, vou fazer a substituição. Ele vai salvar, daqui a pouquinho ele vai abrir. Okay? A versão do Adobe que eu utilizo aqui, ele já faz a abertura automática do arquivo após o salvamento. É bem bacana. Estou utilizando aqui uma versão bem interessante. Percebe? Ele abriu para mim aqui. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para você visualizar melhor. Ó. Olha que legal. Então aqui eu tenho o sumário da minha obra.
que eu já montei, tá vendo? Ó? Então, eu penso esse sumário previamente. Olha que legal. Ó. O que é hermenêutica é o capítulo 1. Tá? O que é a hermenêutica, a necessidade de se interpretar corretamente a escritura. O que eu vou fazer? Vou distribuir aqui os subtópicos. Tá? Uma coisa muito importante nessa distribuição, procure considerar uma distribuição que seja equivalente. Tem gente, por exemplo, eu mesmo, não vou falar tem gente, não, vou falar de mim. Tem um livro meu, até estou nesse processo de revisão dos meus livros, que eu também escrevi há muitos anos atrás, que eu distribuí ali em 5, como foi um material preparado para curso teológico, eu distribuí em 5 lições. Eu tinha uma lição, que uma lição só ocupava quase metade do livro. Então, isso cria uma desproporcionalidade. Então, evite cometer esse erro. Então, por isso que é interessante você já montar o sumário antes, e você já visualiza, não, do que eu vou tratar nesse capítulo, ou nesse capítulo 1, nesse capítulo 2. No meu caso aqui, ó, no capítulo 2, eu estou tratando da questão das figuras de linguagem, que é justamente o capítulo que eu estou revisando agora, com vocês aqui neste vídeo. Tá? Percebe que nós estamos aqui, ó, nós paramos aqui em hipérbole, tá vendo? Ó? Olha o que a gente tem pela frente ainda. Tá? Princípios de interpretação bíblica, eu deixei em aberto porque eu ainda não pensei os subtópicos desse terceiro capítulo. Tá? E perceba que eu já fiz a numeração, ó, 4, 1, 2, subtópicos do tópico 2, 2.1, 2.2. Estou seguindo mesmo o padrão que a gente utiliza em trabalhos acadêmicos. Tá? Então, capítulo 4, capítulo 5. O capítulo 5 não está escrito, mas eu já pensei a estrutura dele. Tópico 1, vou falar sobre o que é a leitura popular da Bíblia. Tópico 2, as comunidades de fé como comunidades interpretativas. Isso aqui eu devo aumentar um pouquinho, devo colocar comunidades interpretativas da palavra. Quero deixar mais específico. Né? Apesar que isso é subentendido por causa do título do capítulo, mas, por via das regras, até para questões de fixação na memória do leitor, eu às vezes utilizo essas repetições. Tá? Questão didática. Tópico 3, a hermenêutica e suas contribuições para a leitura popular da Bíblia. Olha que legal. Então, eu já pensei essa estrutura do capítulo 5. Então, é importante que você monte esse sumário. Ele não precisa ser definitivo. Na medida que você vai escrevendo o livro, novas ideias vão surgindo. Pode ser que você acrescente novos tópicos, novos subtópicos, quem sabe novos capítulos. Depende, né? Vai depender do seu trabalho. Então, mas quando você elabora esse sumário previamente, isso ajuda você justamente na elaboração do seu trabalho, da ordem, da sequência. Evita que você, de um capítulo para outro, mude radicalmente de um assunto. De repente você vai olhar, poxa, eu coloquei aqui hermenêutica e leitura popular da Bíblia, mas esse capítulo, como o capítulo 5, não está legal. Ele fica melhor colado com o capítulo 3. Não estou dizendo que eu vou fazer isso aqui nesse livro, é só um exemplo. Ele fica melhor com o capítulo colado com o capítulo 3. Então ele não vai ser mais capítulo 5, ele vai ser capítulo 4. Vou modificar. Então tem tudo isso na escrita e no trabalho de revisão. Tá? O revisor, quando está fazendo, como não é o meu caso aqui, porque eu sou revisor e autor, estou atuando como revisor e autor. Mas se você está revisando uma obra de alguém e você teve essa percepção, você não pode fazer essa modificação por conta própria, ok? Você tem que sugerir isso ao autor. Então, essas mudanças mais radicais do texto, quem faz é o autor. Cabe ao autor decidir fazer ou não. Vou dar um exemplo. Eu tive um colega meu que me mandou um livro de psicologia da educação. Eu revisei o trabalho dele, pediu que eu revisasse. Eu falei para ele, meu brother, o seu livro não é de psicologia da educação, ok? Você não está dialogando com as principais teorias psicológicas da educação, você quase não fala de Piaget, você quase não fala de Vygotsky, então eu recomendo a você que mude o título da sua obra. O seu trabalho é bom, merece ser publicado, mas ele precisa ter o título mudado. Ou então que você escreva realmente sobre psicologia da educação. Mas eu não fiz essa modificação, eu não mudei o título da obra, porque eu era o revisor, não cabia a mim fazer isso, cabia ao autor, ok? E houve casos também, pessoal, que são casos extremos, em que eu pedi para tirar o meu nome como revisor da obra, porque o trabalho estava tão ruim que, mesmo revisando, mesmo corrigindo uma série de coisas, alguns problemas que permaneceram porque cabia ao autor retirar. E o autor não retirou. Então eu falei, olha, então eu não quero que mantenha o meu nome. Tá? Eu pedi para retirar o meu nome. Você tem esse direito também como revisor. Você procura ajudar, procura dar a dica, ou as dicas, mas cabe ao autor da obra também fazer ou não. Se a coisa for muito feia, aí fica a seu critério manter ou não o seu nome ali na obra. Né? Inclusive, na época, teve um caso
eu trabalhava aqui no meu escritório junto com um brother meu, ele fazendo a parte de diagramação de capa. Ele falou assim, Rony, cara, eu também não quero que meu nome permaneça. Ele pediu para tirar também o nome dele. Então, tem essas coisas, né, que acontecem. Outros profissionais, quando percebem ali, preferem nem fazer, preferem passar a bola e pedir que a pessoa dê para outro profissional revisar. Então, tem essas questões também, né? Ah, avançando então aqui na nossa revisão, chegamos agora no subtópico 1.8, alegoria. Vamos lá. É uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. Exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aqui eu não vou mexer. Aqui, como eu já fiz várias modificações em cima, eu acho que não é ruim eu manter como está, né? Esta alegoria, aqui no caso, pessoal, a gente precisa verificar a utilização do esta e do essa. Acredito que aqui é essa. Ficou na dúvida? Vai e marca para consultar depois, ok? Essa alegoria tem sua interpretação nesta mesma passagem das Escrituras. Por que essa? Porque essa traz a ideia de algo que está mais distante, esta, algo que está mais próximo. Mas isso aqui eu estou falando a regrinha de modo bem basicão. Tem que ver a regra realmente como ela está para a utilização de esta e essa. Ok? É o caso da crase. Eu tinha um vício de escrita de usar crase o tempo todo, o A acraseado. Né? E aí um amigo meu que é formado em letras corrigiu a minha enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar, publicada pela editora Reflexão. Ele falou, mano, você coloca crase o tempo todo. Você tem que mudar isso, que você está usando crase indiscriminadamente. E a partir dali, realmente, eu falei, caramba, assim, utilizava de maneira muito inadequada, né? Então você tem que verificar esses detalhes também, ok? Da língua portuguesa. Um outro erro muito comum que o pessoal comete é em relação ao uso dos porquês. Nós temos na língua portuguesa 4 porquês. Porque junto sem acento, porque separado sem acento, porque junto. São 4 tipos, quer ver? Ó? Deixa eu abrir para você aqui, olha que legal. Eu tenho aqui, ó. Pera aí. Deixa eu. Só um minutinho, pessoal. Estou fazendo ao vivo e a cores aqui, né, gente? Pera aí. Aqui, ó. Vou colocar para você, você vai visualizar. Olha que legal. Eu utilizo essa tabelinha aí, tá vendo? Olha que legal. Deixa eu dar uma aumentada nela aqui. A resolução não está muito boa, mas dá para ler, tá? Porque separado sem acento, porque junto sem acento, porque separado com acento e porque junto com acento. E aí você tem uma tabelinha muito simples que mostra para você como utilizar. Então, por exemplo, porque separado sem acento é uma pergunta. Por que foi embora? E aí ele vai explicando. Então você encontra isso em sites aí especializados em língua portuguesa. É claro que o ideal mesmo é você consultar aí o famoso Becara ou Becará, eu não sei a pronúncia correta. Então eu tenho na minha estante aqui. Então é importante que você consulte também essas obras aí para enriquecer o seu conhecimento. Isso vai se tornando automático para você na sua escrita, tá? Essas regrinhas da língua portuguesa. Voltando então aqui, ó, vamos considerar aí então o subtópico agora 1.9, fábula. É uma alegoria histórica na qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisas ou de animais. Percebe que aqui você tem um detalhe, um erro, que é muito comum, principalmente em trabalhos acadêmicos que eu recebo dos meus alunos, e percebo isso também em livros de outras pessoas. Você talvez não percebeu, mas está aqui. Né? E eu também não percebi quando escrevi na primeira edição, né? Que agora eu estou transformando para uma segunda, trabalhando para uma segunda edição. Perceba que eu deixo uma frase isolada aqui, ó. Tá vendo? Ela aparece sozinha no parágrafo. Isso não deve acontecer. Um parágrafo ele precisa ter no mínimo 2 frases. Então o que eu faço aqui? Eu dou continuidade no mesmo parágrafo, sem dar enter, ok? Eu continuo no mesmo parágrafo e aí vou juntar com o que está embaixo. Tá? Então eu coloco aqui, ó, um exemplo de fábula encontra-se em onde, vejamos, segundo Reis 14:9. Segundo Reis 14:9. 2 pontos. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: dá tua filha por mulher a meu filho,
mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Vamos apagar porque a referência aqui, vamos apagá-la porque eu já a mencionei em cima. Com esta fábula, Jeoás, rei de Israel, responde à proposta de guerra feita por Amazias, rei de Judá. Percebe? Mesmo que ficou um parágrafo só, mas ele ficou ali com pelo menos duas frases, no caso três frases. Neste caso aqui ele ficou com três frases, né? No parágrafo. Um outro erro que também acaba sendo o oposto é quando você escreve um parágrafo longo demais. Isso aqui até em trabalhos acadêmicos, possivelmente, o orientador vai reprovar. Como a minha orientadora fez isso comigo no meu mestrado. Eu sou mestre em teologia, né, pelas Faculdades Batista do Paraná, e a minha orientadora, em alguns momentos, ela falou: Rony, os seus... Até foi interessante ela me falar isso, porque um amigo meu também, há um tempo, não, um pouco antes, né, da minha orientadora me dar esse feedback, falou a mesma coisa. Ele falou: Rony, você escreve igual ata, cara. Seus textos são igual atas, você tem que quebrar um pouco. E foi até um feedback importante, porque isso melhorou muito o meu trabalho. Aqui, pessoal, uma outra coisa interessante é quando você está escrevendo, revisando, etc. Ah, perceba que eu deixei um parágrafo muito pequeno. E aí entra uma questão importante também na escrita, que é a questão da estética do texto. Muita gente não se preocupa com a estética do texto. Aqui no estado nós temos um teólogo pentecostal muito conhecido, né, que faz um trabalho aí, ele ensina a teologia confessional há muitos anos, formou gerações de obreiros, né, uma pessoa muito respeitada. Mas eu não vou citar o nome aqui, porque aqui no caso eu estou fazendo uma observação negativa, né, do trabalho dele, então não vou citar o nome por uma questão ética. Mas ele, quando você pega o material escrito dele, né, você olha a estética do texto, é muito feio, é muito ruim. Ele usa uns símbolos que não fazem parte da gramática, ele vai embolando, ele muda o tamanho das fontes, uma hora ele coloca 20, 22. Então isso deixa o texto muito feio. Às vezes você pega uma apostila dele que é dessa grossura, mas quando você olha a gente que trabalha com diagramação, a gente que trabalha com normatização, quando você olha e fala: caramba, se isso aqui for colocado dentro de um padrão diagramal ou dentro da norma da ABNT para trabalhos acadêmicos, isso vai ser reduzido pela metade. Então, isso é muito ruim para o seu livro. Tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque quem entende do assunto quando olha, não vou nem dizer quem entende do assunto, como eu, como outros revisores, ou como revisores. No meu caso, eu não posso nem me considerar um revisor profissional. Eu não vivo disso, eu não trabalho exclusivamente com isso. Mas quem é revisor profissional, ou mesmo pessoas como eu, que revisam, que conhecem o assunto, ou até pessoas que têm uma noção mínima, quando olha aquilo, fala: caramba, o cara está enchendo linguiça, né? O cara está querendo preencher espaços para dizer que fica feio, a verdade é essa. Então, o seu texto, você precisa se preocupar também com a questão estética. Por exemplo, aqui, percebe? Eu adotei, aqui não é um trabalho acadêmico que está seguindo uma normatização acadêmica, ok? Até pela diagramação da página. Isso aqui não é uma 4, isso aqui não é uma lauda. Tá? Aqui é uma página. Página é diferente de lauda. No meu canal lá, Professor Rony Coser, você vai encontrar um vídeo onde eu ensino a configurar uma lauda. Ok? Aqui eu estou utilizando um padrão. Quando a gente pensa a publicação de livros, não existe um padrão no mundo editorial. Tá? Eu fiz 3 cursos pela Unil-Unesp na área de editoração de livros. Então lá você percebe, o pessoal da área fala isso, né? Não existe um padrão no mundo editorial. Mas você vai trabalhar um padrão para o seu livro. E o meu padrão aqui para o meu livro eu estou utilizando a Book Antiqua como fonte, tamanho 12. Nas citações diretas eu recuo 2 centímetros aqui em cima, eu vou trazer a régua para cá, tá? Então se eu vou fazer uma citação direta, eu vou trazer a régua para cá, colocar em 2 e diminuir para 11. Mas isso é um padrão específico que eu estou utilizando no meu livro, ok? Como eu disse, em se tratando de publicações de livros, não há um padrão pré-estabelecido. Para trabalhos acadêmicos, sim, existe a norma da ABNT. Arial ou Times New Roman, 3322 lá no layout de página, ok? 33 aqui, 22. Tá? Percebe que no caso aqui nem aparece, porque a configuração é outra, ok? Então lá padrão acadêmico é isso, né? Citação direta tamanho 10, fonte 10, recuo 4 centímetros, é outra coisa. Aqui é livro, o livro não tem um padrão pré-estabelecido, mas o seu livro precisa ter um padrão próprio. Tá? E qual é esse padrão? Você não pode ficar mudando de fonte o tempo todo, mudando de cor. É uma coisa ridícula, realmente. Então você precisa ter um padrão. Então o padrão que eu adotei aqui, que eu já tenho na minha cabeça,
é um padrão que book antigo, tamanho 12. Aliás, deixa eu conferir aqui se é 12 mesmo, né? Perfeito, eu estou utilizando tamanho 12 aqui, ó, tá vendo? Ó? Tamanho 12 no texto. Nas citações diretas eu recuo 2 centímetros e tamanho 11. Só faço uma citação direta quando essa citação direta perpassa, ela é maior do que 3 linhas, ok? Aí eu faço o recuo. Se ela é menor, se ela é igual, equivalente a 3 linhas ou menor que 3 linhas, eu mantenho no corpo do texto e coloco entre aspas, ok? Então, já tenho na minha cabeça, percebe? Eu já tenho isso na minha cabeça. Ah, professor, eu não sei. Então você precisa de uma ajuda de alguém que sabe, ok? Para o seu trabalho ter qualidade, para o seu trabalho ter uma qualidade mínima, beleza? Então, pessoal, atenção a isso aí. Voltando aqui à questão da simetria do texto, né? Então percebe, há anos atrás, quando eu escrevi esse texto, isso aqui para mim não foi um problema. Hoje, voltando aqui e olhando, é um problema. Eu tenho um parágrafo com 2 linhas. É muito pouco. Eu acho muito pouco. Então eu quero ampliar isso aqui, eu quero estender isso aqui, eu quero aumentar esse comentário aqui. Então, de cabeça, no momento, eu não tenho muita coisa sobre Enigma. O que eu vou fazer? Vou buscar as ferramentas especializadas. Né? Então, livros de hermenêutica, vou localizar isso. Então, eu tenho na minha enciclopédia teológica uma ferramenta que eu criei, né? Que é o índice temático para pesquisas. E lá, para cada assunto, para cada área, por exemplo, hermenêutica, eu vou fazer uma série de indicações. Então, eu mesmo, quando estou escrevendo, volto a essa ferramenta que eu mesmo criei para me auxiliar e que agora, felizmente, eu compartilho com o leitor. Então, você pode consultar também essa ferramenta, adquirindo lá a minha enciclopédia. Né? Agradeço muito pelo interesse na obra, caso, né, você tenha. A minha enciclopédia é publicada pela editora Reflexão. Lá você vai encontrar essa ferramenta. Então, lá eu faço uma série de indicações. Então, como eu não vou fazer isso agora, né, o que eu vou fazer nesse momento? Neste momento, eu venho aqui revisão, que eu já ensinei a vocês nesse vídeo, e coloco aqui, ó, ampliar. É a palavrinha mágica que eu uso, né? Ampliar. Então eu já sei, eu não vou fazer agora, ok? Que eu vou precisar pegar livros, ler, não vou ficar parado aqui lendo no vídeo, né, gente? Alguém me segura. Então, então eu vou fazer essa observação aqui, beleza? Vou deixar aqui para vocês. Ou melhor, para mim, né? Vou deixar aqui para mim e depois na revisão, ou eu volto depois aqui. Na revisão já estou fazendo, né? Mas eu sei que depois eu tenho que voltar conferindo todos esses balões de comentários aqui. E aí, com calma, eu pego o livro lá, dicionários teológicos, ferramentas como a minha enciclopédia, livros de hermenêutica, tá? Vocês estão vendo aqui atrás a minha estante, a minha pequena biblioteca, então eu vou buscar ferramentas ali que eu tenho, beleza? E aí a gente vai avançando então para dar continuidade aí na revisão. Vamos agora para o tipo. O tipo pode ser uma pessoa, um evento do AT. O que é AT? AT aqui é uma sigla para Antigo Testamento. Eu estou preferindo, nos meus trabalhos novos e revisados, colocar as siglas para Antigo e Novo Testamentos por extenso. Então, não é sigla, né? Então não é sigla. Se você coloca por extenso, não é sigla. Então, estou preferindo escrever por extenso, porque eu estou pensando sempre aquele leitor que não está muito familiarizado com essas siglas. Então, a maior parte do meu público ledor é um público de pessoas leigas, tá? O meu trabalho, ele não alcança muito o público mais especializado, a maior parte dele. Eu tenho aí a minha dissertação, que eu estou publicando agora, eu tenho a minha enciclopédia teológica, que é uma obra monumental em 2 volumes, um volume com 1.006 páginas, outro volume com mais de 840 páginas. Mas, em geral, o meu material, majoritariamente, ele alcança um público mais leigo, um público que está iniciando no estudo teológico, até um público mediano, eu diria assim. Né? O público mais especializado não, porque está acostumado com uma leitura mais avançada. Então, eu pensando nesse público, eu já procuro deixar de modo mais didático, mais claro. Então, tudo isso faz parte também do processo aí de revisão, ok? Então, o tipo pode ser uma pessoa, um evento do Antigo Testamento ou um objeto. Ele tem por objetivo fazer uma indicação para um cumprimento futuro. Para um cumprimento futuro, ficou meio vago isso, né? Então, para um evento, olha que legal, ó. Para um evento a cumprir-se no futuro. Melhorou, não melhorou? Atenção a questões de clareza, de objetividade. Você tem que revisar o trabalho pensando sempre no seu leitor, ok? Os tipos indicam que serão cumpridos. Isso aqui é redundante, eu acabei de falar isso na frase anterior, tá vendo? Ó? Então o que eu vou fazer?
removo. Tá? Então, enquanto aqui, a revisão é fantástica, é um barato, né? Enquanto aqui no 1.10 eu preciso ampliar, aqui eu preciso reduzir. Tá? Então vamos lá. O tipo pode ser uma pessoa, ou um evento do Antigo Testamento, ou mesmo um objeto. Ele tem por objetivo fazer uma indicação de um evento a cumprir-se no futuro. Assim, todo tipo encontra seu antítipo, isto é, a pessoa ou evento em que o tipo se cumpre. Exemplos: a serpente de metal levantada no deserto foi mencionada por Jesus como um tipo para representar sua morte na cruz. Logo, esse tipo encontra seu antítipo em Jesus Cristo e sua morte na cruz. E sua morte na cruz. Viu? Viu que legal? Então você deixa o texto mais claro, deixa o texto com uma fluência melhor. Jesus, no ventre do grande peixe, foi usado como tipo, Jonas, no ventre do grande peixe, foi usado como tipo por Jesus para representar sua morte e ressurreição. Um erro muito comum aqui, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Um erro muito comum que o pessoal comete, que eu cometi também, colocar ponto, colocar referência da passagem depois do ponto final. Gente, o ponto final encerra a frase. Então, tudo que pertence à frase tem que ficar dentro, não fora. Tá? Então, aqui o correto é do jeito que está agora. Mateus 12:40, ponto final. Ok? Aqui. O primeiro Adão, então, é um tipo para Cristo, que, por sua vez, é o último Adão. Primeira aos Coríntios, não tem R. 15:45. Beleza? Pessoal, vou parar por aqui. Tá? Quem sabe a gente grava aí uma parte 2. Comentem aí, deixem os seus comentários. Eu estou postando esse vídeo aqui no meu canal Repensando o Meu Cristianismo. Mas eu vou divulgar também no meu canal pessoal lá Não, vou fazer melhor. Eu vou postar no professor Rony Kozer, tá? Porque eu tenho 2 canais, o Repensando o Meu Cristianismo e tenho o meu canal Professor Rony Kozer. Eu vou postar no Professor Rony Kozer devido à proposta do vídeo, está mais próxima com o que eu faço lá no Professor Rony Kozer. Então, comente, dependendo dos seus comentários aí, das suas reações ao vídeo, a gente faz uma parte 2. Se vocês acharem legal, se foi útil para você, mande para outras pessoas. Isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho também. Valeu? Lembrando que eu estou fazendo isso aqui por você, né, meu amigo, minha amiga, que acompanha meu trabalho, querendo ser útil a você. Conhecimento tem que ser compartilhado, né, gente? Então a gente utiliza aqui essa ferramenta fantástica que é a internet. Um grande beijão aí para vocês, um grande abraço e que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês.